Hoje é dia 3 de agosto de 2021, nós estamos na nossa terceira aula de formação de formadores, e hoje o nosso tópico que estava aqui determinado seria a gente falar das habilidades e competências do facilitador. Só que, com aquela coisa da chegada do código, então teve algumas alterações no curso, óbvio, né? A gente está acostumado com isso já. Então, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos ter a aula que estava prevista do Alexandre. O Alexandre é meu filho primogênito, meu filho mais velho, e ele veio aqui hoje fazer uma participação, falando sobre direitos autorais, sobre uma coisa, um monte de coisa que é importante a gente conhecer, né? E, então, ele fica no primeiro bloco, e no segundo bloco, nós vamos fazer na prática a parte dos códigos. Então, nós vamos fazer uma dinâmica aqui entre nós. Já deixem suas mesas rosas aí ativas, o documento aí, a flor impressa, para a gente poder trabalhar, se vocês quiserem trabalhar junto, tá bom? Aquele que a gente mandou. Então, vamos ao intervalo, depois entramos com a parte prática, e a Zara deve entrar na segunda parte, tá bom? Então, agora, já que vocês não têm pergunta nenhuma, tá? Todo mundo sabe tudo, eu vou pedir para o Alexandre, vou dar a participação aqui para o Alexandre. Bem-vindo, Alexandre, muito obrigado pela sua participação, meu filho querido, amado. Oi, gente, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir? A gente vai falar hoje sobre Lei dos Direitos Autorais. Gente, antes de qualquer coisa, tá? Isso aqui tudo é um overview, ok? A gente não vai entrar em lei profundo, começar a ler artigo, nada disso, mas, de qualquer forma, eu estou deixando o material disponível, vou deixar com a minha mãe, com a Régia, para entregar para todos vocês, para quem estiver, de fato, querendo mergulhar no assunto, tá? Aqui a gente vai fazer um overview sobre o assunto. Então, a gente vai falar de Lei dos Direitos Autorais, propriedade intelectual, que é plágio, royalties e a conversão de Berna, domínio público, licenças de direitos autorais como copyright, trademark, registered e Creative Commons, ok? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Eita, que eu já me adiantei aqui. Opa. Tá, então, só me apresentando para vocês saberem quem sou eu, de onde eu vim, por que eu estou falando aqui sobre esse assunto. Aqui um breve resumo sobre a minha caminhada profissional, tá? Então, para vocês entenderem, eu tenho algum conhecimento nessa área, mas ela é mais ligada a toda uma época, toda uma parte da minha carreira, até a DOR Digital, na qual eu trabalhei com produtos, com marcas, na verdade. Então, eu costumava ter que tomar muito cuidado e trabalhar esses produtos e ter atenção a todos esses direitos, todas essas leis que são referentes a direitos autorais, essas coisas. E da área de entretenimento, tá? Então, aqui a Moving Editora, na qual a gente representava a Atari do Brasil, entre outras marcas de videogames, né? Produtos de games. Então, tinha todo um cuidado muito especial como colocar essas marcas no material que a gente soltava, como esses personagens eram utilizados, né? Então, todo personagem de determinada marca tinha que ter um registro específico, então, todos esses cuidados. Já na Latamel, trabalhando com a Nintendo, novamente, né? Uma marca enorme, com personagens enormes, utilizados de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar. Quem não conhece aquele Mario, né? O Mario vermelhinho. Então, para vocês entenderem o nível da marca que a gente trabalhava. Depois, na Arvato, uma série de desenvolvedoras, cada um com seus produtos. A RCL, uma distribuidora também, na qual eu cuidava de vários produtos que essa distribuidora soltava no Brasil. Aí, já na Dora Digital, eu promovia as marcas dentro de eventos, então tinha que tomar todo um cuidado de como essa marca era exposta e tudo mais. No Trent Ross Watanabe, eu mudei um pouco o escopo da minha carreira e fui para uma área audiovisual, tá? Então, trabalhando ainda com uma série de marcas, de questões de uso de marca, de royalties, entre outras coisas, já no âmbito mais, lógico, voltado ao audiovisual, né? De captar isso, editar vídeos e tudo mais, mas sempre com o viés e sempre com um olhar muito claro para o direito, né? E desde então, desde que eu saí da Trent Ross, eu abri uma produtora de filmes chamada Sala 37, na qual a gente produz vídeos publicitários, vídeos institucionais, entrevistas, cursos, uma série de coisas para várias empresas, inclusive vários escritórios de advocacia aqui em São Paulo, no Brasil. Então,
vez ou outra, na verdade, vez ou outra, não, o tempo todo eu bato ainda com várias questões do que eu vou falar aqui com vocês. Então, assim, vou falar muito mais do sentido prático de negócio, de mercado, e muito menos do sentido jurídico, tá? Apesar de todas as partes jurídicas estarem aqui, para quem quiser consultar, poder dar uma olhada, tá bom? Então, vamos começar. Vamos falar primeiro sobre lei dos direitos autorais, tá? Novamente, não vou entrar na lei aqui, mas só um overview rápido. Essa lei é de 98, e aqui no primeiro artigo já está escrito: esta lei regula os direitos autorais, entendendo-se sobre esta dominação os direitos do autor e os que lhes são conexos, tá? Então, a gente tem uma lei que protege os direitos de autoria numa miríade de frentes, né? Desde obras visuais, até textos, roteiros, entre outras coisas, tá? Então, assim, para quem quiser entrar e ler a lei toda completa, tá aqui o link, mas o que mais importa aqui para a gente nós temos uma lei que protege, tá? Propriedades intelectuais, direitos autorais a respeito de produções, né, que as pessoas possam fazer, que vão variar desde logos, textos, entre outras coisas. Então, assim, isso aqui já diz que, no Brasil, a gente não pode sair utilizando o que a gente quer para falar o que a gente quer. Existe uma lei que protege quem produz qualquer tipo desses materiais, ok? Que não são, na verdade, produtos manufaturados, que não são um celular, por exemplo, tá? Então, aí aqui uma explicação breve sobre o que é propriedade intelectual. É uma área do direito que, por meio de leis, garante que os inventores e os responsáveis por qualquer produção de intelecto, seja dos domínios industriais, científico, literário ou artístico, o direito de obter por um determinado período de tempo recompensa pela própria criação. Sem muito mistério, né, gente? Propriedade intelectual. Eu vou lá, crio um personagem, eu vou recolher direitos deles por um período. Eu vou lá, eu crio uma mesa, que é uma arte, né? Está registrado como uma arte, eu vou colher os direitos dela durante um determinado período de tempo. Que período de tempo? A gente vai falar isso sobre domínio público mais para frente. Aqui, o mais importante é a gente entender que a propriedade intelectual tem essas três áreas maiores, né? Industrial, científico, literário, 4 áreas. Industrial, científico, literário e artístico. Então, tudo que eu produzi dentro dessas áreas e que eu fizer um registro, ou que pelo menos eu tenha um reconhecimento que possa ser, veja, isso é muito importante, um reconhecimento que possa ser avaliado dentro de um júri, por exemplo, dentro de uma ação, que eu possa comprovar com clareza, ele é uma propriedade intelectual, tá? Então, com todas as ressalvas do mundo, e isso é um assunto bem complexo do mundo jurídico, mas eu posso, por exemplo, provar que eu tenho um texto que eu escrevi, ele é de minha autoria, se eu tiver registros factuais, escritos ou por e-mail, ou entre outras coisas. Isso é mais difícil, vai gerar uma série de dúvidas e aberturas para que alguém que queira utilizar isso possa se, né, municiar? Sim, com certeza. É muito melhor que você registre uma marca para que você não tenha esse tipo de problema. Porém, não é só isso que te, como é que eu posso dizer? Que protege, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, e aí, novamente, tá? Os exemplos que eu vou passar aqui para vocês são todos de uma área de entretenimento digital, nas áreas que eu tenho domínio, ok? Vou citar brevemente algumas áreas que são diferentes, mas as áreas de entretenimento que eu tenho domínio, mas que se aplicam perfeitamente a qualquer outra área, tanto da área de estudo de vocês, quanto de outras áreas, como, por exemplo, royalties de petróleo, entre outras coisas, tá? Mas esse aqui é um exemplo bem simples que a maioria de vocês deve conhecer, e quem não conhece, rapidamente vai entender. Aqui a gente tem um exemplo muito claro do que é um problema com propriedade intelectual. Isso aqui foi um grande rolo que aconteceu com um personagem que todo mundo conhece, Homem-Aranha, tá? Eu vi de perto esse problema, porque toda vez que a gente tinha algum jogo de videogame, na época eu trabalhava com essas marcas, do Homem-Aranha, era uma dor de cabeça absurda para você escrever os textos de direitos autorais. Por quê? Todos os direitos autorais dele têm uma série de caminhos. Então, ele passa para uma determinada pessoa, passa pela Sony, passa pela Marvel e agora, atualmente, pela Disney.
Então, para vocês entenderem basicamente por que esse caso aqui é relevante, um dos grandes problemas que esse personagem sofreu foi em 2002, quando o autor, que é o Stan Lee, que é o senhorzinho ali daqui de cima, ele... Deixa eu botar aqui o meu apontador, que ele vai ajudar a gente. Estão vendo o meu apontadorzinho aqui? Peraí, deixa eu mexer ele melhorzinho. Aí, aqui, ó. Então, Stan Lee, que é o criador, quem escreveu a história desse personagem, era um funcionário da Marvel na ocasião, tá? Então, desde então, num acordo que ele tinha com a Marvel, ele recolhia uma parte dos direitos, mas a Marvel recolhia uma parte muito maior. Desde 2002, o autor processou a companhia alegando não cumprimento da cláusula contratual que lhe garantia 10% sobre os resultados da exploração de outras obras audiovisuais, como o X-Men, não só do Homem-Aranha, tá? O X-Men também é dele, e o Homem-Aranha. De fato, o contrato assinado em 1998 pelas partes garantia que, dentre outras formas de remuneração, uma participação sobre os resultados da exploração desse tipo de obra ele iria recolher. Então, veja, esse autor, num contrato com a empresa Marvel, em 1960 e poucos, ele tem um contrato assinado. E aí, nesse contrato, ele retira 10% sobre o uso desse personagem, seja no que for. É uma lancheira, é um caderno, é um adesivo, qualquer coisa, ok? Em 2002, a Marvel vendeu os direitos de produção de filmes para a Sony. E nesse processo, o Stan Lee, que é o criador, ele alega que ele não recebeu royalties disso, tá? Ele não recebeu os direitos disso. E aí, cria-se uma grande briga, na qual o acordo é refeito, também, novamente, eu vou ficar entrando em detalhes, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. E aí, teve um outro momento interessante dessa história, que, atualmente, tá? Isso foi em 2016, 2016 não, 2017. Os direitos desse personagem foram vendidos, não. Foi feito um acordo, até então meio que inédito, nunca tinha rolado nada parecido, no qual a Disney, que já tinha comprado parte dos produtos da Marvel, mas não tinha ainda o Homem-Aranha, ou seja, coisas diferentes. Ela poderia usar o Homem-Aranha nos filmes dela, fazendo com que a Sony pudesse recolher parte dos royalties do filme, ok? E a Marvel também pudesse recolher. Nesse acordo, a Sony também poderia usar os personagens da Disney, e a Disney poderia usar os da Sony. Parece meio louco, mas olha isso aqui. Estão vendo esse gráfico? É uma loucura, mas olha. São todos os personagens da propriedade intelectual da Marvel espalhados e os seus direitos espalhados por outras empresas que estão explorando esses direitos, entendem? Então, aqui no rosinha, a gente tem a Sony Pictures, que tem todos esses personagens, tá? Aí, num acordo excepcional, o Homem-Aranha poderia ser utilizado por algum tempo, ok? Então, por isso que esses dois círculos estão aqui juntos, né? Esses personagens poderiam ser utilizados por algum tempo. Esse personagem aqui tá irrelevante para isso. A gente pode usar o Homem-Aranha aqui como exemplo, porque ele é mais famoso. Então, isso foi um acordo na qual ambos recolhem direitos dos seus personagens, ok? Mas também permitem que a outra empresa use. Isso serve por quê? Para a Marvel poder utilizar um personagem muito forte que eles não poderiam utilizar, já que agora a Marvel é uma empresa que está debaixo de um guarda-chuva que é da Disney, tá? E aí você tem a Universal Pictures com outros personagens e você tem a 20th Century Fox com outros personagens. Recentemente, a Disney comprou tudo, tá? Então agora, acho que menos o Homem-Aranha, mas todos esses outros aqui, a Disney comprou. Então, a Disney é detentora dos direitos da Universal Pictures, dos personagens da Universal Pictures e da 20th Century Fox, atualmente. Então, para vocês entenderem que, independente se a marca foi comprada por outra ou não, esses personagens são propriedades intelectuais individuais, na qual os seus autores recolhem parte, ok? E também a empresa Marvel, e depois a empresa que comprou esses direitos, que no caso é a Disney. Até aqui, gente, tá dando para entender? Porque é meio complexa essa cadeia. Alguém tá com alguma dúvida? Então tá bom, vou continuar. Tá? Então, a propriedade intelectual, basicamente, é isso, tá? É o seu produto que você escreveu, que você produziu, você protege ele,
independente de quais empresas estão explorando os direitos que você vendeu, você está recebendo isso. A não ser que você venda absolutamente tudo, como aconteceu depois no futuro. O Stan Lee vendeu todos os direitos de reprodução e ganhou uma bomba de dinheiro na casa dos bilhões, tá? Mas ele vendeu tudo, então ele já não tinha mais direito absolutamente nenhum sobre o personagem, tá bom? Bom, e o que é plágio? Tá? Caracteriza-se como plágio a cópia parcial, integral ou conceitual de uma obra sem apresentação da fonte original, ou quando os créditos do trabalho são dados a outra pessoa, sem a permissão explícita do autor inicial. Trata-se também de um descumprimento do direito autoral, sendo considerado crime no Brasil e sujeito a punições. Aquele primeiro que a gente viu lá em cima. Tá? Eu já li essa parte aqui. O plágio pode acontecer com diferentes conteúdos. Existem casos na música, literatura, academia, fotografia, entre outros. Os mais comuns que a gente vê o tempo todo são músicas, né? Você já deve ter ouvido falar de vários casos de plágio na música. Vários. Tanto que eu nem trouxe nenhum caso da música aqui para a gente ver uma coisa mais visual, não ter que botar música para ninguém ouvir. Aqui a gente vai explorar um caso que é engraçado. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um jogo de cartas muito famoso no mundo inteiro, chamado Magic the Gathering, e é um produto, tá? É um produto na qual, veja, vamos lá. O criador chamado Richard Garfield criou esse jogo em 89, tá? A partir de lá, esse jogo foi comprado por uma empresa, pela Talsorian, e aí, pela Talsorian não, foi comprado pela Wizards of the Coast. A Wizards of the Coast foi comprada pela Hasbro, e aí hoje a Hasbro a Wizards of the Coast é uma subsidiária da Hasbro que cuida do produto Magic the Gathering, ok? Esse jogo é um jogo de cartas, estão vendo aqui a cartinha? Ó? É um jogo de diversão de cartas, um jogo de cartas estampadas que também é um colecionável. Pois esse caso aqui que eu trouxe para vocês é o seguinte. Esta arte que está aqui à esquerda é de um artista, tá? Que postou no DeviantArt, que é um site famoso de você postar as suas coisas. Ele desenhou este personagem e postou, ok? É dele. E no site você tem as informações dos direitos autorais. Ou seja, esse produto tem os direitos reservados para a pessoa XYZ, que é o artista aqui no caso. Um artista contratado pela Wizards of the Coast, que é uma subsidiária da Hasbro, ele criou uma carta do jogo, e ninguém viu isso, tá? Isso tudo passou por todas as instâncias. E usou o personagem desse artista. Podem ver que este personagem que está aqui é exatamente esse personagem que está aqui. É uma cópia, é um plágio, sem autorização e sem pagar os direitos, sem pagar os royalties por isso. O que aconteceu? Este artista aqui processou a Wizards of the Coast, que automaticamente é uma subsidiária da Hasbro, então é um processo que também afeta a Hasbro, e processou o artista, que é o Jason Felix, que fez essa arte. Na verdade, ele processou só o artista, mas esse processo se estendeu para Wizards of the Coast e para Hasbro, tá? Por que isso acontece? Porque a autorização de uso dessa imagem foi dada pela Wizards of the Coast e pela Hasbro. Então, veja, olha como é complicado isso, porque aqui o personagem ainda está um pouco descaracterizado. Aqui o autor ele pegou, mudou um pouco o visual, deitou, mudou a perna, mas ainda é a obra, e isso tudo é uma questão de análise, quando você coloca, de fato, as jurisdições competentes, eles entram com análises bem, né, técnicas, e eles avaliam, ó, é de fato um plágio, tá? Então, aqui, por mais que tenha sido descaracterizado, por mais que tenha sido mexido, por mais que você mude uma corzinha ou outra, é plágio. E esse problema está correndo, tá? Na justiça internacional, né? Lá nos Estados Unidos, isso, por conta de um caso simples de plágio aqui. E aí, não preciso falar, música vocês conhecem mais uns 200 casos aí. Então, aqui um caso bem exemplar de que é plágio e que vocês já devem ter visto ocorrendo também com os produtos da Regia, né? Tem acontecido bastante. Alguma dúvida aqui sobre a questão do plágio ou sobre esse caso? Não, né? Quem quiser falar, só ligar o microfone e me interromper, tá, gente? Vamos seguir. Então, só continuando aqui, tá?
foi uma violação de direitos autorais. As legislações sobre esse assunto em diversos lugares do mundo costumam prever diferentes tipos de medidas reparatórias de uma irregularidade como essa. Indenizações, multas, retirada da obra fraudulenta de circulação, destruição de exemplares, etc. Por quê? A pessoa que criou o material original, ela tem que recolher os direitos do material dela sempre que isso for utilizado por qualquer outra empresa, pessoa ou qualquer coisa. Entende? Então, quando uma empresa do tamanho da Hasbro, que é uma empresa internacional, que tem subsidiárias no mundo inteiro, ela distribui para, sei lá, pelo menos todos os países de primeiro mundo têm distribuição da Hasbro. Então, no momento em que essa arte é distribuída, veja vocês, milhares de cópias, em centenas de países, durante anos, esse artista, ele poderia estar recolhendo quanto em dinheiro disso, certo? Quanto dinheiro ele poderia estar recolhendo de um contrato que ele poderia ter assinado? Então, é nesse nível que vai vir depois que todo o processo correr, é nesse nível que vai vir a indenização, entendem? A indenização, ela é correspondente, ela mais ou menos vai respeitar o que mais ou menos esse autor teria recolhido de direitos sobre a arte da autoria dele. Isso vale para desenho, isso vale para música, isso vale para uma mesa, isso vale para um roteiro cinematográfico, isso vale para um roteiro de publicidade, entre outras coisas, tá, gente? Então tá. Aí a gente ficou falando de royalties, recolher os royalties. O que são os royalties, tá? Uma coisa engraçada aqui sobre os royalties, e eu vou falar rapidamente, é que a palavra é originária do inglês royal, que é uma convenção que trata daquilo que pertence ao rei. Olha que loucura, né? Tudo que pertence ao rei é royal, então o rei tem que recolher direitos sobre isso. Isso é, claro, uma questão muito antiga, isso é muito antigo. Atualmente, royalty é o termo utilizado para designar a importância paga ao detentor ou proprietário ou um território, no caso de recurso natural como petróleo, né, jazidas de minerais, entre outras coisas, de produto. Processo de produção ou obra original pelos direitos de exploração, uso, distribuição ou comercialização do referido produto ou tecnologia. Aqui vocês conseguem encaixar tudo. Alguma estatal, por exemplo, na Noruega, compra os royalties para direito de uso de minas de petróleo, de jazidas de petróleo aqui no Brasil, tá? De áreas de petróleo aqui no Brasil. Então, eles compram os royalties e utilizam. Eu compro os royalties para usar a marca de um determinado personagem na minha mochila. E aí eu vendo minha mochila no mercado com esse valor agregado do meu personagem, tá? Uma patente. Eu desenvolvi um método revolucionário de vazão de água, por exemplo, ou de recolhimento de água de chuva. Eu recolho os direitos de todo mundo que quiser explorar os usos desse meu produto, seja na venda de uma casa, seja na venda de um projeto, seja em qualquer área, tá? Os detentores ou proprietários recebem porcentagens geralmente pré-fixadas das vendas finais ou dos lucros obtidos por aquele que extrai o recurso natural. Então, assim, um exemplo bem claro que aconteceu absolutamente super recentemente, tá? Isso aconteceu faz uma semana. E, inclusive, nem tem aqui o slide, mas é simples de explicar para vocês. A Disney lançou um canal atualmente, um canal parecido com a Netflix, um canal de streaming, que é a Disney Plus. Então, para competir com a Netflix, para competir com a Amazon Prime, eles lançaram deles. Antes de lançarem, eles tinham um filme que já estava filmado e já estava produzido, que era o filme da Viúva Negra, um personagem da Marvel. A atriz principal desse filme é uma atriz conhecida por todo mundo, que é a Scarlett Johansson. Todo mundo conhece aquela moça loira, super famosa, atriz de altíssimo nível internacional de Hollywood. Pois essa atriz, no contrato dela, ela tinha os direitos de recolhimento de uma porcentagem do direito de uso da imagem dela como personagem nos filmes, da distribuição internacional nos cinemas do mundo inteiro. Mas a Disney lançou o filme na sua plataforma de streaming, que é o Disney Plus. E a atriz, atualmente, não faz nenhuma semana, está processando a Disney pelo uso
indevido da sua marca, da sua imagem. Então, veja, a imagem também entra nisso. Num streaming que não foi combinado, isso não foi acordado meu Deus, fugiu a memória aqui. Meu Deus, contrato. Então, isso não foi acordado no contrato. Quantos milhões a atriz perdeu na exibição dela em streaming, né? Então, por exemplo, eu assisti em streaming esse filme. Eu não vou no cinema assistir de novo. Então, o dinheiro que eu poderia ter gasto no cinema, ela não recolheu. E assim por diante, tá? Então, isso aconteceu agora. Então, para vocês verem como isso está o tempo todo acontecendo e rodando e esses processos. E outros atores estão pensando em processar a Disney exatamente pelo mesmo problema. Porque nos contratos, isso nada era previsto sobre o Disney Plus, que é uma plataforma de streaming. Então, olha a importância da gente observar com muita calma, com muito cuidado, as marcas que a gente está usando. Porque pode ser que a gente use uma marca indevidamente, né? Num lugar que não foi combinado, e isso pode gerar, gente, milhões de indenização, né? No caso de uma atriz que tem um dos maiores cachês de Hollywood, né? Então, esse é um bom exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês de royalties, bem conhecidos, né? Antigamente, para a gente ouvir uma música, meu Deus, né? Meu Deus do céu, e metia o CD no computador, e ripava, e queimava o CD, e tirava e transformava em MP3 e botava no aparelhinho de MP3. Nossa, era uma dor de cabeça. Hoje, nós temos os streamings de música, né? O Spotify, tem uma série por aí. Vou falar do Spotify hoje. O Spotify, qual que é a grande sacada do Spotify? Ele pega uma quantidade absurda de artistas com seus produtos, com suas músicas, no mundo inteiro, e fala assim, gente, é o seguinte, minha plataforma é a plataforma mais vista de música no mundo inteiro. Quer ter sua música lá? Quer aproveitar da minha vitrine? Beleza, só que é o seguinte, eu vou te pagar tanto de royalties para esse produto, por visualização. Mas e se só 500 pessoas tiverem visualização? Aí é bom para você, porque você não é um artista de muita expressão e você vai se beneficiar da minha plataforma que já tem nome. Mas e a Shakira, que tem, nossa, não dá nem para contar de quantidade de visualizações. Para ela é bom, porque ela ganha uma bomba de dinheiro, né? Porque deve ter bilhões de visualizações para cada música que ela solta. Então, aqui o Spotify, isso aqui são valores aproximados de 2018, tá? Cada artista provavelmente deve ter a sua própria negociação, artistas de expressão, tá? Mas isso aqui valeria para um standard, assim, de artistas na época, tá? Esses valores aqui são muito difíceis de obter, tá, gente? Por isso que a gente não tem tudo tão atualizadinho. Então, oficialmente, sabemos que o valor pago pelo Spotify no início de 2018, o serviço de streaming aumentou seus pagamentos para 0,00397 avos de dólar, né? Então, com isso, a cada 1.000 reproduções, ou seja, cada vez que sua música for reproduzida, né, cada 1.000 vezes que sua música for reproduzida, o valor repassado para a gravadora é de aproximadamente 3,97. E tem isso, porque nenhum artista, normalmente, ele recebe diretamente o royalty do que ele tem. Normalmente, ele está atrelado a uma gravadora, né? Então, a gravadora vai recolher e o artista recolhe a partir dali. Então, já tem esse share, essa metade aí, esse recorte, tá? A gente tem um caso da Anitta, por exemplo, que é uma artista que ela recolhe muito mais direitos aqui das artes, das coisas que ela faz, das músicas, porque ela costuma cortar os intermediários, né? Mas você tem a maioria sempre está trabalhando com uma gravadora, e essa gravadora quer recolher, entendeu? Então, já tem, olha quantos intermediários você tem aí. Você tem a Shakira, uma gravadora, você tem o Spotify. Às vezes o Spotify está sendo liberado por uma outra plataforma. Às vezes eu tenho um perfil lá no meu Mercado Livre e a partir do Mercado Livre eu ganho um desconto para assistir o Spotify, para ouvir meu Spotify. Então aí você está colocando mais um intermediário. Então existe isso, tá? Esses são os meios no qual o royalties pode ser pago. E ele pode ser pago de várias formas, picado de várias maneiras para todas as pessoas envolvidas na cadeia, tá? Então, sempre que vocês ouvirem, os royalties, é isso, é um nome comum, é uma convenção de um nome que é utilizado para pagamentos de direitos autorais para autores. Royalties é isso, tá bom? É mais utilizado internacionalmente, mas no Brasil é bem comum também. Tá.
E o que é o domínio público? Isso aqui é bem interessante, tá? Vou ler rapidinho isso aqui para vocês, mas eu vou explicar melhor. Até engraçado, porque eu peguei uma descrição de um site que é o Plenarinho, que seria o site do plenário para crianças. Mas ninguém é obrigado a entender juridiquês, né? Então, eu acho que eles deveriam mudar o nome para o plenário para todos, e não para crianças, porque é tão mais simples. Aqui, no caso, esse trecho é o seguinte: cair em domínio público é uma expressão usada para dizer que uma obra pode ser reproduzida, distribuída, traduzida, publicada e adaptada sem a necessidade de autorização. Existem vários autores que estão em domínio público. Por exemplo, William Shakespeare. Qualquer pessoa que quiser fazer um livro a respeito de uma história dele, tá? Um Otelo, qualquer pessoa que quiser fazer um filme, botar na lancheira lá a cara do William Shakespeare, qualquer coisa, não precisa pagar direitos para ninguém, porque já entrou em domínio público faz tempo, tá? A Odisseia, a Ilíada, meu Deus do céu, já entrou em domínio público, sei lá, 20 vezes. Então, são autores e materiais que ninguém mais recolhe direitos a respeito disso, tá? Então, funciona assim: todo artista é dono da obra que produz. Seja ele um diretor de cinema, um escritor, um artista plástico, toda a sua obra é protegida por lei e ninguém pode usá-la ou copiá-la sem autorização ou dele e da sua família, caso ele já tenha falecido. Se o fizer, pode ser processado e pagar uma multa bem alta. Esta proteção é chamada de direito autoral. No Brasil, a lei determina que uma obra se torna domínio público 70 anos após a morte do autor, tá? Então, o autor morreu, 70 anos, essa família e dependentes vão recolher os direitos disso. A partir dessa data, ninguém mais recolhe, tá? E é domínio público e todo mundo faz o que quiser, tá bom? Então, no portal do MEC tem uma extensa biblioteca de obras classificadas como domínio público. Então, lá, uma série de livros, tudo que vocês imaginarem que já é domínio público, disponível para vocês pegarem, ouvirem, lerem, ou até reproduzirem em produtos, marcas, não tem problema, tá? Fácil, né? Domínio público super simples, não tem muito o que falar. Cada país vai ter a sua própria jurisdição a respeito disso e lei, então é preciso ter ter um olho bem aberto quanto a isso, tá? Porque você pode estar considerando a lei brasileira e aí chega nos Estados Unidos é outra, como a gente vai ver agora. Tem um caso bem famoso internacionalmente sobre direito de domínio público, que é o Mickey, da Disney. Olha aí, a Disney eu gosto de massacrar a Disney, né? Mas, enfim. O que acontece com o Mickey? O Mickey foi trazido ao mundo em 1928 sob copyright da época, né, que era de 1909, a lei do direito autoral, que concede 56 anos de uso de proteção sob a lei, tá? Isso era para ter acabado em 1984. Porém, por intermédio de lobby e uma série de acordos, é lobby, porque de vez ou outra, quando a Disney estava chegando próximo do vencimento dos direitos autorais do Mickey, a lei era mudada. Como aconteceu aqui? Esta nova lei ampliou... Isso aqui são trechos do texto aqui debaixo do link, tá? Para quem quiser ler com calma. Esta nova lei ampliou os direitos autorais corporativos já publicados a partir de 56 anos ao máximo de 75. Então, teve um aumento. Depois, em 1997, o Congresso dos Estados Unidos introduziu a lei do termo de extensão do direito autoral, que pretendia alargar o direito autoral corporativo novamente, desta vez de 75 a 95 anos. Ou seja, de tempos em tempos a Disney faz um lobby forte no mercado para que essa lei seja alterada e eles continuem recolhendo os direitos de um personagem que é uma mina de dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês de como, para a Disney, isso é muito importante. Existe um evento que acontece aqui em São Paulo, que é o Disney, que é um evento da Disney mesmo, tá? Que é um evento de marcas, tá? Como é que funciona esse evento? Eu ia todo ano, agora na pandemia não tem mais. Nesse evento, empresas de vários setores mostram seus produtos utilizando os copyrights, né, as marcas da Disney, e a Disney fala sobre novos personagens em novas condições para que você possa usar as franquias da Disney nos seus produtos. Então, lá nesse evento vão um monte de pessoas do Brasil inteiro que trabalham. Por exemplo, eu tenho uma empresa que produz blusas, então eu vou lá para ver quanto custa para eu negociar com os executivos, ou mesmo ver o que estão fazendo
para eu saber quanto vai ficar para eu colocar o Mickey na minha blusa e vender o Mickey na blusa, entendeu? Ou no meu chinelo, ou na minha lancheira. Ninguém mais usa lancheira, mas enfim. Então, é para vocês verem o nível da importância do uso dessas marcas nas franquias, que estão por aí, em todo lugar que você for. Não vai longe, gente. Vamos numa loja da Havaianas, vocês vão ver trocentos chinelos diferentes com trocentos personagens diferentes. Cada um daqueles personagens utilizados aí, a Havaianas está pagando royalties para a marca que é detentora dos direitos deles, para a empresa, no caso, né? Então, aqui um caso bem claro de como você consegue, de você ter um personagem que está aí há muito tempo e não entra em domínio público, já deveria ter entrado há muito tempo. Inclusive, tem uma pressão grande da população norte-americana para que ele entre, mas a Disney, por outro lado, fazendo seu lobby para que não entre. E aqui tem um caso interessante também. Não sei se vocês viram, mas esse também é super recente. A Netflix foi processada por dar sentimentos demais ao Sherlock Holmes em filme com a Millie Bobby Brown. Esse filme está disponível na Netflix. E o que acontece? Para vocês entenderem, novamente, quem quiser entender todos os detalhes e meandros, está aí o link. Mas para vocês entenderem, basicamente é o seguinte. O Arthur Conan Doyle, ele teve 2 momentos de criação do personagem dele, que é o Sherlock Holmes. Tá? Ele teve um que é pré-guerra e um pós-guerra. Então, antes da guerra, esse personagem, o Sherlock Holmes, era um personagem muito frio, tá? Era um personagem muito calculista. E aí, depois que ele voltou da guerra, o autor, ele ficou um pouco mais, como é que eu posso dizer, sensibilizado com tudo que aconteceu, e ele ficou muito ligado à sua família, e todos os livros e todos os materiais que ele produziu pós-guerra tiveram um outro tipo de personagem. Então, o Sherlock Holmes começou a ser um personagem um pouco mais como eu posso dizer, mais legal, sabe? Um personagem com mais sentimentos, com mais camadas e tal, com mais conflitos, né? E sentimentais. E aí o que acontece? A obra do Sherlock Holmes já entrou em domínio público, tá? Já fazem mais de sei lá quantos anos que ele morreu já é um domínio público. E aí o que aconteceu? A família conseguiu, junto ao governo, brigar bastante por isso, e eles conseguiram com que, a partir depois da guerra, todas as produções do Arthur Conan Doyle ainda seriam teriam os direitos da família. A família seriam os detentores dos direitos, porque seriam 2 fases do autor. Entende? Alô, alô? Façam ok se vocês estiverem me ouvindo. Tá bom. Voltou agora o seu som, tinha sumido. Volta um minutinho atrás do assunto. Tá, o que eu estava dizendo a família conseguiu, junto ao governo norte-americano, tá, uma liminar, enfim, lá eles têm os nomes deles, mas os direitos de uso da imagem dos personagens, do personagem do Sherlock Holmes, pós-guerra. Então, quem escrevesse qualquer coisa do Sherlock Holmes pré-guerra, teria que fazer um personagem mais frio, mais calculista e mais, assim, mais sisudo. E quem quisesse pagar direitos para a família, poderia fazer um personagem mais amável, um personagem com mais sentimentos. Pois aí vocês podem decidir, tá bom? Se vocês quiserem, mas é só assistir a série, o filme, e vocês vão poder tirar a sua própria conclusão se o personagem é um personagem mais amável ou um personagem mais frio. A família diz que o personagem é mais amável, por isso ela quer recolher direitos. E eles têm um processo com a Netflix, me parece que atualmente corre em sigilo, mas parece que foi resolvido, tá? De qualquer forma, olha que engraçado esses meandros, essas coisas que podem acontecer com direitos autorais de personagens, né? Então, vamos para o nosso próximo tópico, nosso próximo assunto aqui. Por que não está saindo? Aqui, pronto. Então, tem as licenças, já chegando no final aqui da nossa apresentação, tá, gente? Que são licenças que vocês já devem ter visto por aí, que elas dizem um pouco a respeito de como essas marcas devem ser respeitadas e utilizadas, tá? Então, por exemplo, vocês já devem ter visto várias marcas que têm esse TM aí do lado, né? Trademark, que protege a identidade comercial da organização como nomes, slogans e símbolos. Em português é chamado de marca registrada. E tem o copyright, famoso também, que abrange todo tipo de criação intelectual, como músicas, fotografias, também é conhecido como direitos autorais. Tá? Então, aqui eu dou um pouco mais de exemplos para vocês. Então, aqui está a marca da NVIDIA. Tá?
NVIDIA, uma marca famosa de placas gráficas para computadores, é uma marca registrada. Tem a McAfee, que é uma empresa renomada de segurança virtual. É uma trademark, tá? E aqui a gente tem um logo de lançamento de um produto, que neste caso é um filme, e você tem as empresas que recolhem os direitos, e você tem aqui embaixo uma outra empresa, que é uma produtora, que é a Legendary, e está dizendo aqui, ó, todos os direitos reservados. E aqui o Czinho, tá? De copyright. Então, a gente está o tempo todo vendo essas licenças sendo, né, escancaradas, exatamente para que essas empresas mostrem para todo mundo o seguinte, olha, essas marcas, esses personagens, estes nomes são marcas registradas, tá? Em diferentes formatos de licença, mas são marcas registradas. E essa é a grande função disso. Então, assim, é bom, esse texto aqui é um pouquinho maior, mas é bom a gente ver ele, porque vai dar para entender todos, tá? É comum confundir copyrights, que é o Czinho, direitos autorais, com trademarks, que são marcas registradas, e outras formas de propriedade intelectual. Trademarks, que é o TM, por exemplo, podem, por exemplo, proibir o uso de certas palavras, marcas, símbolos e outros itens em determinado contexto, para proteger consumidores de alguns tipos de deturpação. Então, você está protegendo vários elementos dali, tá? Já o copyright não podem lhe proibir de, por exemplo, escrever algum novo editor de texto ou chamá-lo de editor de textos Microsoft. Mas a lei de trademark, marca registrada, sim. Ou seja, se eu tiver um pacote Microsoft Office, trademark, eu não posso usar esse nome para nada. Eu não posso usar esse nome para colocar no produto meu, Microsoft Office Alexandre. Não posso. Mas, como é um copyright, eu posso fazer um LibreOffice. Eu posso fazer um Office.org. Eu posso fazer, enfim, entre outros que existem por aí, né? Vocês devem conhecer esses programas que são semelhantes aos programas do Office, do Windows, não, da Microsoft, tá? Então, hoje as principais proteções autorais utilizadas são registrado, o Rzinho, o Registered, Trademark, TM, o Copyright C e o Creative Commons, que a gente já vai falar. Então, o símbolo R, que significa registrado, é vinculado a projetos em que a marca esteja registrada, e por isso mesmo é proibido o uso da sigla para outras pessoas. É crime também fazer o uso do R sem que exista o registro verdadeiro. Então, eu só posso colocar esse Rzinho na minha marca se eu tiver, de fato, feito um registro junto com os órgãos públicos que são competentes para isso, tá? Pois trata-se de uma falsidade ideológica. É crime da mesma forma fazer o uso de algo que esteja registrado como se fosse seu. Então, registrar uma propriedade intelectual sob esse selo é uma garantia de que você vai ter um respaldo jurídico se alguém utilizar o seu material. Simples assim. E o símbolo C, o copyright, é que algo é criado por uma pessoa que tem os direitos autorais, direitos de autor. Mas é um tipo de registro que pode ser utilizado por quem não o tem. No entanto, as pessoas que querem usar têm que pagar ao criador, ou seja, o dono pode cobrar pelo seu uso. Então, quando eu coloco o R, eu estou dizendo o seguinte, eu não permito que ninguém use o meu produto. Eu posso permitir que a pessoa dê uma aula a respeito do meu produto. Eu posso permitir que uma determinada pessoa possa falar isso num evento, falar do meu produto, sempre dizendo o produto registrado, o produto da Regia Prado, por exemplo, a mesa radiônica da Regia Prado, a mesa psionica da Regia Prado. Agora, o copyright quer dizer o seguinte, às vezes eu posso colocar até um intermediário entre eu e quem está querendo utilizar, como, por exemplo, acabei de falar dele, o Spotify. E aí, eu estou dizendo que eu tenho os copyrights do meu produto, o Spotify pode explorar os copyrights, receber uma parcela disso e vai me pagar uma parcela disso. Entendeu? Então, como se o copyright tivesse um pouco mais de liberdade para que as pessoas pudessem utilizar, mas me pagando. E a gente tem um outro que se chama Creative Commons, tá? Só para como é que eu posso dizer? Para vocês saberem mesmo que ele existe, tá? O aqui do lado direito, do meu lado direito, é o domínio público, então sempre que vocês virem qualquer obra, qualquer material que tenha este símbolo, quer dizer que esse material é livre para uso, para distribuição, para recorte, colagem, do jeito que vocês quiserem fazer. Sempre que tiver esse Czinho aqui, é que você vai ter que pagar direitos ao dono dos direitos do produto.
E sempre que tiver esse íconezinho aqui, é uma coisa muito interessante, é relativamente recente, que é um direito de uso dando crédito ao autor, ok? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui desse site. É um site que eu utilizo muito hoje em dia no mercado. Eu chego para meus clientes e falo assim, olha, o preço para a gente produzir uma animação para você é este. E tem um custo, porque tem que animar tudo e tal. Mas, se você quiser, eu posso te cobrar bem mais barato e a gente pode utilizar animações prontas que artistas já fizeram. E a gente vai usar a licença que é o Creative Commons, que é dar aos autores os créditos. Então, em algum momento no meu vídeo, no seu vídeo, cliente, a gente vai colocar escrito: todas as imagens utilizadas são do autor XYZ, que criou tal época e tudo mais. A maioria dos clientes não quer isso. Por quê? Porque eles acreditam que isso é um demérito em algum ponto. Mas muitas marcas já utilizam isso, tá? Muitas empresas já utilizam isso e muitos criadores individuais utilizam isso. Porque às vezes eu sou um criador de conteúdo individual e eu não tenho por trás de mim todo um aparato jurídico, uma série de pessoas para ir negociar. Então eu faço o quê? Eu vou ao mercado, procurar produtos que tenham essa licença Creative Commons, e aí eu simplesmente posso usar do jeito que eu quiser, eu só tenho que dizer que quem fez não fui eu. Entende? Então, é uma ferramenta muito legal para poder, como eu posso dizer, deixar mais o uso de várias coisas, de propriedades intelectuais, mais livre, né? Mais solto, não, mais liberado para todas as pessoas, uma coisa meio social, tá? Então, esse é o site do FreePic, por exemplo, que é um site que faz isso. Então, quando eu entro numa foto dessa, por exemplo, uma foto belíssima de um fotógrafo, está aqui, todos os dados dele, vai ter lá no site direitinho. Tá aqui dizendo aqui, qual é a licença? É uma licença FreePic, tudo bem, eles deram o nome deles, mas é uma licença Creative Commons. Livre para uso pessoal e comercial, para propósitos de uso pessoal e comercial, com atribuição. Atribuição é requerida. Então, eu só posso utilizar essa foto num cartaz, num banner, em qualquer outra coisa, dando crédito ao autor original. E aí eu não preciso pagar o royalty sobre isso, porque se vocês forem entrar em algum site de fotografia, como Shutterstock, por exemplo, no qual eles usam a licença que é o copyright, você pode pagar por uma foto dessa aqui até $36, às vezes mais, dependendo da foto. Entendem? Então, é uma forma de você viabilizar aí o conteúdo para que as pessoas utilizem de várias formas. Então, como eu disse, gente, isso aqui é um overview sobre todo esse universo de coisas, é muito complexo, mas muita coisa que a gente já sabe, porque é natural, a gente ouve na TV, a gente vê por aí, mas eu acho que é legal a gente ter esse overview, porque dá uma organizadinha nas ideias, a gente fica sempre um pouco mais atento a respeito desses conteúdos quando a gente encontra eles por aí. Então, basicamente é isso, terminei a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. E é basicamente isso. E aí, Régia, o que você achou? Amei, lógico, como sempre. Eu sou suspeita, coruja. Você tem alguma dúvida? Não, eu adorei. Então, aproveitando aqui para dizer que como que eu fiz esses registros. Então, de repente, trazer um pouco da minha experiência. Bom. Eu registrei marca, então, eu tentei registrar a marca Mesa Radiônica Quântica, que era o primeiro nome que ela tinha, e eu não consegui exatamente por ser um nome genérico. Então, também, até na hora de você registrar a marca, tem uma escolha, tem um filtro, não é assim, não é qualquer termo que você pode registrar. Então, eu tentei algumas versões de mesas radiônicas, mesas psiônicas ou coisa assim, e foi indeferido o meu pedido. Então, eu entrei com o meu nome Régia Prado, marca Régia Prado. Então, quer dizer, tudo que eu produzo tem a minha marca. Eu usei esse recurso, porque eu não produzo uma mesa, eu produzo vários trabalhos. Então, todos os cursos que eu produzo, todas as ferramentas que eu faço, tudo possui a marca registrada Régia Prado. E a RP, é Régia Prado, mas é o símbolo RP com aquela florzinha. Como que eu fiz com as mesas? Para garantir a autoria das mesas, eu registrei a imagem na Biblioteca Nacional. Então, tanto no Brasil quanto em Portugal, eu fiz o registro das imagens. Então, todas elas têm data de nascimento, o nome delas, a fotografia, como elas foram concebidas originalmente.
E tive o cuidado de fazer outro tipo de registro também, registro de obra. Então, o Alexandre nem falou sobre esses registros, mas eu acho importante falar sobre isso também. Existe a própria Biblioteca Nacional no Brasil, como aqui no Instituto Nacional dos Autores, em Portugal, Instituto Português dos Autores, não lembro o nome, eu vou pôr a sigla aqui para a gente. É um registro onde você registra a obra, então eu tenho todo o material da Mesa Rosa, até os cards, tudo registrado em uma obra, garantindo que isso no futuro, tipo assim, seja garantindo a legitimidade do trabalho. Então, são os cuidados que eu procuro ter. Então, por isso que eu pedi para o Alexandre vir falar sobre isso hoje. Não quis nem que uma pessoa que não fosse nem direcionada no nosso foco, exatamente para poder falar de uma forma assim, bem leve, para a gente entender como é que funciona isso, né, gente? Alexandre. Gente, é bom interessante vocês saberem que o Alexandre foi quem desenhou a mesa azul, tá? Foi ele quem fez a mesa azul, a rede cristalina. Fiz algumas. Além de tudo, ele é desenhista também, ele é o desenhista aí, oficial das mesas. Agora é o Carlos que faz as alterações, as medidas, mas quem é o desenhista é ele. Tá bom? Estamos Obrigada, aí, Alexandre. então quem precisar disso, quem precisar aí uma conversa sobre mesas, estamos aí. E quem precisar de uma produtora audiovisual também, estamos aí. Preços promocionais para os alunos da Régia. Falou, gente. Então, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, depois a gente volta, tá bom? Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Depois eu deixo o contato dele lá, é sala 37, deixa o site dele lá, tá? Depois eu passo direitinho lá para minha mãe. Falou, obrigado, gente. Até já. Tchau.